Olá, meus amigos em Cristo. Hoje vamos estar aqui iniciando o terceiro vídeo da série Neemias. E eu já convido vocês a abrir o livro de Neemias no capítulo 6, versículo 15 a 16. E enquanto eu vou estar aqui contextualizando, você vai procurando o capítulo e o versículo para a gente iniciar a conversa de hoje. Bom, antes de mais nada, para aqueles que não acompanharam os vídeos anteriores, é só acessar o canal e ver os dois vídeos anteriores, a qual eu expliquei um pouco sobre a história de Neemias. Mas eu vou estar fazendo aqui uma breve síntese para você ficar por dentro desse assunto. Então, Neemias, ele recebeu uma notícia que Jerusalém estava totalmente destruída e em ruínas. Ele sentiu compaixão, ele ficou muito triste e ele passou a orar pelo Criador, jejuar, para ter ali então a confirmação desse caminho a qual ele queria trilhar, que era ajudar aquele povo. Posteriormente, depois de uns 4 meses, ele teve essa confirmação, que foi quando o rei de Pérsia notou que Neemias estava com um semblante triste, e ali então liberou Neemias a estar indo até Jerusalém para executar essa obra, que era a reconstrução das muralhas. Neemias, então, ele saiu do local onde ele estava, junto com o rei de Pérsia, e ele foi até Jerusalém. Durante esse trajeto, ele não contou nada a ninguém de qual era o propósito, do que ele faria em Jerusalém. E isso foi muito sábio, porque assim ele evitou obstáculos desnecessários. Até porque também, quando ele chegou em Jerusalém e colocou a mão na massa junto com aquele povo em executar a obra da muralha, ele recebeu muitas ameaças, ele foi acusado, tudo com o intuito de amedrontá-lo para que a obra se encerrasse. Só que Neemias ele permaneceu firme e forte, confiando no Altíssimo, porque ele sabia que o Pai estava com ele e que não haveria o que ter medo ali das ameaças daquelas pessoas. Então, hoje nós vamos estar conversando sobre o que aconteceu posteriormente a tudo isso. E por isso que eu lhes convido a abrir a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 6, versículo 15 a 16, que fala o seguinte: A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Criador que fizemos a obra. Bom, aqui a gente vê que a obra da reconstrução da muralha, ela foi feita muito rápido, em 52 dias. Então, começa por aí o quanto é surpreendente. Então, a gente vê que a união ali do povo, que foi, assim, maravilhoso, né? A união do povo em reconstruir as muralhas. Então, a gente vê o amor deles pela nação, pelos seus irmãos, a tal ponto de conseguirem concretizar uma obra de uma muralha em 52 dias e dos portões também. E isso nos traz um grande aprendizado, porque, bom, Neemias ele recebeu um propósito no coração e ele foi lá executar junto com o povo esse propósito. Ele estava ali organizando, gerenciando, ele era o governador dessa grande obra, desse povo ali naquele momento. E quando a gente veja essa história, a gente consegue fazer até alguma semelhança com a nossa vida. Porque muitas vezes o Criador, ele realmente coloca propósitos no nosso coração. E a gente tem que buscar ele, orar, para confirmar esses propósitos, esses sonhos. Só que muitas vezes, por mais que pareça que isso seja para satisfazer os nossos olhos, no entanto, vai muito além disso. A gente nota que algumas coisas se realizam para que a gente testemunhe o nome do Altíssimo, para que a gente testemunhe sobre ele, para que a gente realmente evidencie que foi o Criador, a mão bondosa dele que esteve conosco, e por meio dessa mão bondosa a gente pôde assim alcançar vitórias. Contudo, é o nome dele a ser glorificado, porque
nós, sozinhos, não teríamos tal esplendor, não conseguiríamos alcançar sozinhos, somente com Ele mesmo que a gente consegue alcançar algo. E isso é magnífico, principalmente quando a gente observa até as nossas próprias caminhadas, quando a gente observa a nossa vida em si. A gente nota que tivemos grandes livramentos, que muitas coisas acontecem e às vezes passa até despercebido, que é a mão bondosa do Pai Celestial. Por isso que, seja lá o que for nas nossas vidas, o que acontecer, a gente sempre tem que testemunhar o nome do Criador, evangelizar, falar sobre ele, falar sobre Yahweh, que é o nome do Criador em hebraico. E então eu fico assim muito feliz em ver o quanto o nosso Pai Celestial é perfeito e o quanto ele esteve com essas pessoas na reconstrução da muralha. E assim, aquele povo, ele havia, né, bem anteriormente, ele havia desobedecido o Criador, tanto que eles estavam em cativeiro na Babilônia, depois eles foram liberados pelo rei Ciro e libertados, né? E isso também, a gente fala aqui de um povo que é da primeira aliança ali, do Velho Testamento, como alguns dizem. Só que é tão lindo estudar essas histórias, porque a gente consegue fazer uma analogia, fazer uma ponte com a nossa própria vida. E por isso que eu me sinto assim muito radiante em estudar as escrituras, porque ela realmente nos ensina sobre o nosso posicionamento. E quando Neemias ele escreveu sobre esse detalhe, que a obra foi então finalizada com sucesso, ele coloca ali que as pessoas à volta caíram sobre os seus próprios conceitos, porque elas entenderam que foi intervenção do Criador para que a obra chegasse ao fim. Bom, indo um pouco mais à frente, a gente vê também que posteriormente, então, a obra foi terminada, aí Neemias começa a organizar ali o povo, ele estabelece guardas em Jerusalém, ele começa ali a fazer o livro de genealogia das pessoas que estavam ali, né? E posteriormente, então, ali no capítulo 8, quando Esdra começa a ler o livro da lei diante do povo, a gente vê que quando ele estava lendo o livro, as pessoas elas estavam entendendo o que estava escrito no livro, só que elas passaram a ficar um pouco tristes. Eu acredito que essa tristeza a qual eles estavam sentindo, que eles começaram a chorar, digamos que não era uma tristeza, talvez eles estavam ali tendo entendimento da desobediência, e do quanto o Criador, ainda que eles tinham sido desobedientes, o quanto o Criador os amava. Porque o amor do Pai Celestial, ele não depende das nossas obras, ele não depende do que fazemos ou do que deixamos de fazer. A obediência é muito importante, porque a obediência, ela se comunica com o amor, o nosso amor em relação ao Criador, e ela faz então uma relação com o primeiro mandamento, que é amar ao Criador sobre todas as coisas. Contudo, a obediência, ela entra nesse amor, porque quando a gente ama ele, a gente entende que devemos realmente obedecê-lo. E
eu acredito que ali o povo estava tendo, então, essa noção, estava caindo a ficha deles, e eles passaram a chorar. E o que eu mais acho incrível é que ali no capítulo 8, no versículo 9, está escrito assim, ó, em diante. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Criador, nosso Altíssimo, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, então lhes disseram: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Altíssimo. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Criador é a força de vocês. Bom, esse momento de terminar a obra já era um momento de alegria, um momento em qual eles deveriam confraternizar. E essa frase, portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Criador é a força de vocês, é algo também que mexeu muito comigo, porque, bom, veja só, é quando a gente entende que nós somos filhos do Pai Celestial. Quando estamos alegres, Ele também está alegre. E eu não digo isso em relação às questões das coisas que o mundo dita, né? Que você tem que ser feliz, então pode fazer o que quer. Não, não é isso. Mas eu digo em relação a quando nós obedecemos Ele. Então o povo ali obedeceu ao Criador, porque Neemias chegou. Neemias os convocou para a reconstrução da obra. Eles ficaram animados, começaram a trabalhar. E tudo em obediência ao Pai. Tudo que eles não tinham feito anteriormente, eles estavam fazendo ali agora. Então, quando chegou ali no final da obra, eu fico imaginando que felicidade, que alegria para o Altíssimo e que alegria também para as pessoas ali presentes. É quando um pai ou uma mãe vejam seus filhos fazendo algo e tendo sucesso naquilo que eles estão fazendo, tenham uma convicção de que isso traz, né, grande felicidade para os pais. E imagina o Criador em ver os seus filhos, em ver o seu povo conseguindo concretizar essa obra da reconstrução das muralhas, de conseguir ali estar marcando o território, de estar ali colocando a mão do Pai Celestial e o louvando e o glorificando e tendo entendimento de que agora eles estão em conformidade, em obediência à vontade do nosso Yahweh. E, e isso é algo muito incrível, porque por mais que algumas vezes nós temos que dizer não para certas situações que no primeiro momento poderiam ser o nosso maior desejo, mas a gente entende que não é para aquilo, ou que na verdade aquilo não é para nós, por mais que isso possa gerar até uma dificuldade ou uma angústia, uma tristeza, mas quando nós obedecemos o Criador, ele se sente alegre. E a alegria dele é a nossa força para continuarmos firmes e fortes. Por isso que é muito importante nós obedecer ele. Por isso que é tão importante a gente ter entendimento de qual é o caminho a qual ele quer que a gente siga, de quais são as pessoas que ele quer que a gente tenha amizades, ou qual a pessoa a qual ele quer que entremos num relacionamento. A gente tem que sempre buscar o Pai Celestial para tomar as decisões da nossa vida, de todas as áreas, porque nós somos instrumentos dele. Então, se a gente pretende estar em determinado ambiente, a gente deve sempre estar perguntando isso para o Criador. Essa é a comunhão, isso é quando a gente vive em comunhão com o Pai. É sempre o buscando e confiando que Ele sempre vai saber o lugar a qual devemos estar. Não porque isso vai nos trazer alguma vantagem, e sim porque ali é onde Ele quer
que estejamos para sermos instrumentos vivos dele, testemunhar o nome dele, levando a palavra dele para conhecimento de outras pessoas que também são os filhos dele. Então, isso é todo um, um agir do Criador. E quando a gente tem entendimento de que certas condutas a gente tem que deixar para trás, certas pessoas a gente vai ter que deixar para trás, de que certos lugares já não é mais para a gente estar, a gente vai estar então obedecendo ao Pai Celestial. E obedecendo a Ele, a gente vai deixar Ele alegre. E Ele alegre, Ele vai nos dar então força para a gente continuar firmes e fortes. Bom, e posteriormente, mais uma vez, ali no capítulo 10, a gente vê que o povo promete guardar a lei e eles fazem ali uma promessa de não abandonar o Criador, de não abandonar o templo do Altíssimo. E isso também, mais uma vez, é lindo, ver o quanto eles estão assumindo de volta a característica de filhos, a características de servos do nosso grande Altíssimo. Então, a gente pode até ver ali no capítulo 10, no versículo 39, bem no finalzinho, está escrito: não abandonaremos o templo do nosso Pai. Bom, depois, mais à frente, nós temos outras organizações, a gente vê manutenções que Neemias fez, a observância novamente ali do sábado é restabelecida. Então, a gente vê posteriormente Neemias, então, fazendo uma reforma, organizando todas as estruturas, organizando as funções das pessoas, a forma como eles iam também fazer suas ofertas, enfim. Então, tudo ali foi organizado. Neemias, ele realmente organizou tudo e ficou perfeito. Toda a organização, porque o Criador estava ali. Bom, esse então foi o conteúdo sobre o livro de Neemias. Essa foi então o nosso estudo. Aqui nessa história tem outras percepções, tem outras reflexões muito importantes. Eu quis trazer algumas delas para, inclusive, fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida, para a gente entender o quanto é importante a gente obedecer ao Criador. E essa importância é como está escrito lá em Isaías, que fala que as pessoas que obedecem ao Pai, que esperam nele, elas não se cansam, elas podem percorrer longas jornadas, mas elas não vão se cansar. E isso, inclusive, vai sempre transparecer até na nossa áurea, porque a gente sempre vai estar com a luz que vem do Criador. Então, que você possa ter esse entendimento. Bom, eu, durante a minha jornada da minha vida, eu infelizmente, aconteceu também muitas coisas assim parecidas com Neemias, mas aconteceu que ao invés de eu confiar no Criador, eu acabei fazendo algumas escolhas que não foram tão legais assim. E hoje eu vejo que as consequências de escolhas mal feitas, que não estão de acordo com a vontade do Criador, ela realmente nos traz uma consequência que não é tão bom. Só que quando a gente passa a clamar por ele, então independente do que está acontecendo na sua vida hoje, que você clame ao Criador, peça para o Pai lhe dar orientação, entendimento. Assim foi o que eu fiz e que eu posso dizer com total convicção, que a partir do momento que eu clamei pelo Criador, que eu pedi para ele me ajudar em uma situação a qual eu estava sofrendo, o Pai realmente veio com a sua intervenção e ele realmente me retirou do local a qual estava, que não estava sendo bom para a minha jornada, inclusive como cristã. E por isso que a orientação é muito parecida com o povo de Israel, porque eles também desobedeceram ao Criador, eles sofreram consequências, eles viveram em um cativeiro da Babilônia, depois eles foram então libertos, porque o Pai Celestial teve misericórdia, foi bondoso, e ali eles começaram na reconstrução,
na reconstrução da muralha. Bom, aí a gente já tem o passo a passo de como sair de determinada situação que está te trazendo angústia, que não está te deixando feliz. Passe a clamar para o Criador, passe a pedir para o Pai Celestial uma indicação, um caminho. Naturalmente as coisas vão acontecendo, porque o Pai se compadece do seu povo, ele realmente é misericordioso, ele ama. Então, se você está com o seu coração sincero, buscando arrependimento, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, porque o amor dele não depende das suas obras, não depende do que você faz ou deixa de fazer. No entanto, busque a ele, demonstre que você quer obedecê-lo. A partir daí, você vai recomeçar, você vai reconstruir a sua muralha novamente. Isso é tão bom ver o Criador em cada detalhe da sua vida, te ajudando, te restaurando, te reerguendo. E aos poucos você vai tendo entendimento, vai ficando em paz, vai vendo que por mais que situações que pareciam ser o fim, mas não foi. Muito pelo contrário, foi o recomeço de uma linda jornada. Então que você possa ter comunhão com o Criador, busque Ele, ore, converse com Ele. Esteja no seu quarto, se ajoelhe, ore, clame. Depois você pode sentar e conversar com ele como você conversaria com um amigo, mas você vai estar conversando com aquele que sabe de tudo, com o Todo-Poderoso, aquele que nos ama, independente de qualquer coisa, ele te ama, que tem bons pensamentos sobre você. Então busque ter essa comunhão, estude as escrituras, estude outros livros também que falam do Pai Celestial, que trazem um entendimento maior ainda sobre quem é o nosso Criador, quem é o nosso Yahweh, o nome do Pai em hebraico. Então esse é o vídeo de hoje. Shalom Adonai, que você possa aqui então refletir sobre essa história e até o próximo vídeo. Até mais. Shalom.